Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Defesa de Daniel Vorcaro entrega proposta de delação à Polícia Federal e nomes de Flávio e Lula não serão citados durante o interrogatório. Governo discute acabar com taxa das blusinhas em ano eleitoral e de olho na reputação de Lula. Trump suspende escolta de navios no Estreito de Hormuz e Marco Rubio anuncia fim das operações contra o Irã. Passageiros com suspeita de antavírus são retirados de navio e levados para tratamento na Holanda. Adolescente abre fogo em escola e mata 2 funcionárias em Manaus. Palmeiras vence Sporting Cristal e assume a liderança do Grupo F. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A defesa de Daniel Vorcaro finalizou os detalhes da delação premiada do banqueiro. E segundo informações da grande imprensa, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro não serão citados durante o interrogatório. A análise do material pode durar 2 meses. O material produzido por Daniel Vorcaro já foi entregue às autoridades em um pendrive. Agora a Polícia Federal e a PGR vão ficar responsáveis por analisar o material. Esse processo pode durar cerca de 2 meses. Segundo informações na proposta de delação premiada feita pela equipe de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro narra datas, horários e cidades sobre encontros, reuniões, festas e viagens com políticos. Segundo interlocutores com acesso às informações, a citação a políticos de direita, de esquerda, mas principalmente de centro. Os nomes do presidente Lula e também do senador Flávio Bolsonaro não serão citados na delação. Informações dão conta ainda que nenhum dos atuais pré-candidatos à presidência deve aparecer no material. Quem também corre para fechar uma delação premiada é Paulo Henrique Costa, preso desde o dia 16 de abril. Em 28 de abril, ele encaminhou ao ministro do STF, André Mendonça, o interesse em firmar um acordo de delação no caso. Paulo Henrique foi preso acusado de receber 146 milhões de reais de propina para favorecer interesses do Banco Master em negócios com o Banco de Brasília. Uma pesquisa Meio Ideia, divulgada hoje, aponta Flávio Bolsonaro na liderança de um eventual segundo turno contra o presidente Lula nas eleições deste ano. O pré-candidato da direita aparece com 45,3% contra 44,7% do petista. Nos outros cenários, o presidente Lula venceria todos os outros adversários. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o país entre os dias 1º e 5 de maio. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou hoje que o programa Remessa Conforme está em discussão dentro do governo. Segundo Durigan, o programa Remessa Conforme passou a controlar a entrada das importações de baixo valor no país desde 2024. Desde aquele ano, o país começou a cobrar 20% de imposto de importação sobre as encomendas internacionais com valores abaixo de $50. Enquanto o governo discute a revogação da medida, há um outro lado que vê como preocupação esse movimento. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a indústria nacional de produtos de baixo valor. Em manifesto, representantes dos setores produtivos, do comércio e varejistas também defenderam sua permanência. Eles disseram que a medida não só gerou empregos, mas também benefícios ao consumidor. No ano passado, a Receita Federal arrecadou 5 bilhões de reais com esse imposto. O presidente Lula embarcou no início da tarde de hoje para Washington, a capital dos Estados Unidos. O petista tem um encontro marcado com o presidente norte-americano Donald Trump amanhã. Desta vez, a primeira-dama Janja da Silva decidiu não acompanhar o presidente. E o Grupo Pão de Açúcar anunciou um acordo para renegociar as dívidas de 4,5 bilhões de reais. Segundo o comunicado, o grupo espera reduzir em mais de 50% o valor total das obrigações ao longo do tempo, além de alongar o prazo médio de pagamentos para pouco mais de 6 anos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que suspendeu a operação militar para escoltar navios através do Estreito de Hormuz.
O presidente americano Donald Trump anunciou que suspendeu a operação militar para escoltar navios através do Estreito de Hormuz. A operação durou apenas um dia. A suspensão é uma tentativa de alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio. O líder americano afirmou em sua rede Truth Social que agora coloca a operação em pausa após um pedido do mediador Paquistão e de outros países, já que foi alcançado um grande progresso rumo a um acordo completo e final com Teherã, destacou Trump. Os Estados Unidos mantêm um bloqueio aos portos iranianos na tentativa de pressionar o Irã a fechar um acordo que ponha fim à guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro. As tensões haviam aumentado com a operação em Hormuz e os Estados Unidos afirmaram ter afundado 7 embarcações iranianas, enquanto vários navios civis foram atacados, supostamente pelo Irã. Mais cedo, o secretário de Estado, Marco Rubio, declarou a jornalistas na Casa Branca que a fase ofensiva da guerra contra o Irã está encerrada. O governo Trump tinha 60 dias após o início das hostilidades para informar o Congresso sobre a guerra, iniciada sem autorização prévia. Rubio afirmou que os Estados Unidos alcançaram os objetivos dessa fase ofensiva. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou a jornalistas a suspensão das operações ofensivas contra o Irã. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos concluíram as operações ofensivas contra o Irã. A declaração a jornalistas na Casa Branca confirma uma comunicação oficial enviada ao Congresso quase um mês após o início de um frágil cessar-fogo. A operação está encerrada, tal como o presidente informou ao Congresso. Concluímos essa fase. O presidente americano Donald Trump ameaçou o Irã com represálias significativas, caso ataque navios americanos no Estreito de Hormuz. No domingo, o líder anunciou o chamado Projeto Liberdade para ajudar embarcações a saírem do estreito que é controlado pelo Irã desde o início da guerra. Esta não é uma operação ofensiva, é uma operação defensiva. O que isso significa é muito simples. Não haverá disparos a menos que atirem em nós primeiro. Nós não estamos atacando eles, mas se estiverem nos atacando ou atacando o navio, é preciso responder a isso. Você não vai deixar um barco rápido se aproximar de um navio e metralhá-lo. Nós vamos responder a isso. Rubio afirmou que os Estados Unidos alcançaram os objetivos dessa etapa ofensiva. Trump declarou um cessar-fogo com o Irã em 8 de abril, que desde então foi prorrogado, embora as negociações com Teherã estejam estagnadas. E nesta quarta-feira, o presidente Donald Trump ameaçou retomar os bombardeios contra o Irã se o país não aceitar um acordo para acabar com a guerra. Em uma publicação, Trump afirma que se isso não acontecer, os bombardeios serão ainda maiores que os registrados no mês passado. O republicano também confirmou o bloqueio aos portos iranianos durante as negociações. A televisão estatal iraniana confirmou hoje que pelo menos 8 pessoas morreram e 40 ficaram feridas durante um incêndio em um centro comercial. Pelo menos 8 pessoas morreram e 40 ficaram feridas no incêndio de um centro comercial na cidade de Andisheh, a 30 quilômetros de Teherã, no Irã. O incêndio começou no complexo comercial Argavan, com 250 lojas e quase 50 escritórios. O Ministério Público abriu uma investigação para determinar as causas da tragédia e emitiu uma ordem de detenção contra o responsável pela construção do local. Incêndios são frequentes no Irã, mas raramente provocam vítimas. Em junho de 2020, uma forte explosão provocada por botijões de gás em uma clínica ao norte de Teherã deixou pelo menos 19 mortos. Outro incêndio, em janeiro de 2017, em um centro comercial de 15 andares na capital, fez 22 mortos, incluindo 16 bombeiros. A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear o país durante o cessar-fogo. Nesta semana, o governo russo aumentou a segurança pessoal do presidente Vladimir Putin e instalou sistemas de vigilância nas casas dos assessores. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, acusou a Rússia de violar o cessar-fogo. Segundo ele, Putin só se importa com desfiles militares e não com vidas humanas. A trégua desta quarta-feira foi anunciada nas redes sociais pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De acordo com o Kremlin, Putin havia levantado a possibilidade de trégua em ligação com Donald Trump na semana passada. O governo russo afirmou que Trump concordou com a ideia,
Mas, em sua rede social, Zelensky disse que a Ucrânia não foi informada sobre o acordo e cobrou explicações. O líder ucraniano afirmou que o exército russo cometeu 1.820 violações do cessar-fogo. Na região de Sami, uma mulher morreu na queda de um drone russo e outro ataque contra uma creche matou uma cuidadora. A ONU pediu nesta quarta-feira a Israel que liberte imediatamente o brasileiro Thiago Ávila e também o espanhol palestino Saif Abu. Os dois ativistas foram pegos tentando entrar na faixa de Gaza. As Nações Unidas pediram nesta quarta-feira a Israel que liberte imediatamente o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol palestino Saif Abu Keshek. Os dois ativistas foram detidos a bordo da flotilha Global Sumud, que pretendia romper o bloqueio naval israelense e levar suprimentos à faixa de Gaza. Eles estão em uma prisão de Ashkelon desde que foram capturados na quinta-feira da semana passada, em águas internacionais na costa da ilha grega de Creta. A ONU defendeu que não era crime demonstrar solidariedade e tentar levar ajuda humanitária à população palestina de Gaza, tão necessitada. Os barcos da flotilha zarparam da França, Espanha e Itália, com o objetivo de romper o bloqueio ao território palestino, devastado por 2 anos de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Os advogados dos ativistas acusam as autoridades israelenses de maus tratos e, na terça-feira, afirmaram que os dois entraram em greve de fome. As Nações Unidas pedem uma investigação, insistindo que os responsáveis devem ser levados à justiça. Israel acusa os dois ativistas de vínculos com o Hamas, o que ambos negam. Um tribunal israelense prolongou até domingo a detenção dos dois ativistas da flotilha. 3 pessoas com suspeita de infecção por hantavírus foram retiradas do navio na manhã de hoje. A cepa identificada nos pacientes pode ser transmitida entre humanos. O cruzeiro ancorado na costa de Cabo Verde partirá para as Ilhas Canárias assim que retirar 3 casos suspeitos de hantavírus, que serão transportados para os Países Baixos. A informação foi revelada em um comunicado da empresa turística holandesa Oceanwide Expedition. Segundo a companhia, a retirada de 2 pessoas que atualmente precisam de atendimento médico urgente, bem como da pessoa que esteve em contato próximo com o passageiro que morreu em 2 de maio, será realizada por meio de 2 aeronaves especializadas, que estão a caminho de Cabo Verde. De lá, os pacientes serão levados para os Países Baixos. Segundo a empresa, no momento, não há um cronograma exato. O navio, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, com 88 passageiros e 59 tripulantes de 23 nacionalidades, está em alerta sanitário desde que se suspeitou que o hantavírus fosse a causa da morte de 3 pessoas a bordo. O hantavírus é uma doença transmitida por roedores. Segundo a Oceanwide Expeditions, não foram detectados novos casos sintomáticos de hantavírus a bordo do navio. O diretor de Epidemiologia e Saúde Ambiental da província de Terra do Fogo, Juan Petrina, afirmou que é improvável que o surto de hantavírus tenha se originado em Ushuaia. Para suspeitar de uma fonte de contágio local, deveríamos ter algum caso de hantavírus na província, e isso não ocorre, afirmou o diretor. Juan acrescentou que todos os controles sanitários foram realizados enquanto o navio esteve no porto de Ushuaia, capital provincial a 3.000 quilômetros de Buenos Aires. Uma colisão entre um ônibus e um caminhão-tanque na Indonésia deixou 16 mortos e 4 feridos. Segundo o serviço de emergência, 4 pessoas foram hospitalizadas e 3 delas com queimaduras graves. No próximo bloco, o adolescente abriu fogo em escola e matou 2 funcionárias em Manaus. E o governo de São Paulo anuncia 2 bilhões de reais para melhorar as rodovias. E ontem um adolescente abriu fogo em um colégio no Acre e matou 2 funcionárias. As vítimas foram identificadas como Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37. A Prefeitura de Rio Branco anunciou a suspensão das aulas da rede municipal de ensino por 3 dias e a implantação do projeto Escola Mais Segura. A tragédia dos tiroteios em escolas fez vítimas no Acre. A Prefeitura de Rio Branco anunciou a suspensão das aulas da rede municipal de ensino por 3 dias e a implantação do projeto Escola Mais Segura depois que um adolescente abriu fogo em um colégio e matou 2 funcionárias. Estudante do local, o autor dos disparos pegou a pistola calibre 380 do padrasto, um advogado que deixava a arma em casa.
O ataque ocorreu à tarde no Instituto São José, uma escola conveniada ao Estado, e um menor de 13 anos foi detido pela polícia. O episódio ainda deixou 2 feridos que foram levados para o hospital. Um deles é uma menina de 11 anos que recebeu um tiro na perna. A polícia explicou que o jovem conseguiu entrar na escola sem dificuldades por ser aluno da instituição e que se entregou após o ataque. Também foi detido o padrasto do adolescente. A polícia identificou outros estudantes que supostamente tinham conhecimento prévio do que iria acontecer e que poderiam ter colaborado com o autor do ataque. A Polícia Federal foi às ruas do Rio de Janeiro contra um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, ligado às pessoas próximas da família Andrade. 3 policiais civis e um policial militar também foram alvos da operação. Segundo informações, os alvos da operação desta quarta-feira são pessoas que eram próximas da família Andrade na época de atuação de Castro de Andrade e que já foram investigadas por lavagem de dinheiro para o grupo. Entre os alvos também estão 3 policiais civis e um policial militar. A Operação Centelha mira a desarticulação de uma organização criminosa dedicada à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de gasolina e uso de laranjas. A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados e pelo menos 16 embarcações estão entre os alvos da medida. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa. Um funcionário da Via Mobilidade morreu na madrugada de hoje após sofrer uma descarga elétrica durante uma manutenção na rede da linha 9 Esmeralda, em São Paulo. O colaborador foi identificado como Adriano Alves Ferreira, de 43 anos. Em nota, a Via Mobilidade informou que está em contato com a família da vítima para prestar suporte e acolhimento. A empresa também afirmou que está fornecendo todos os esclarecimentos às autoridades competentes e lamentou a morte do funcionário. Adriano era casado e deixou uma filha. O governo de São Paulo anunciou 2 bilhões de reais para melhorar as rodovias do estado. Segundo o governo estadual, o pacote inclui 1 bilhão de reais em novas obras em rodovias concedidas. Outros 500 milhões de reais serão destinados a 40 intervenções em vias do Departamento de Estradas de Rodagem em 45 municípios. Nas estradas vicinais estão previstas 24 obras de pavimentação e recuperação. Já nas rodovias estaduais, serão 16 obras para a implantação de dispositivos, contenção de erosão e estabilização de superfícies inclinadas em 14 rodovias. O pacote também prevê 200 milhões de reais para municípios recuperarem ruas e avenidas danificadas. Haverá também uma verba que será aplicada diretamente pelo governo estadual em 16 cidades da Grande São Paulo, do Vale do Ribeira e da região de Presidente Prudente. Nas redes sociais, o governo Tarcísio de Freitas disse que o programa SP para toda obra já realizou mais de 4.300 obras, com cerca de 145 bilhões de reais em investimentos. A seguir, Samsung atinge $1 trilhão em valor de mercado e os gols da Copa Sul-Americana e Libertadores. A capitalização de mercado da Samsung Electronics ultrapassou $1 trilhão pela primeira vez nesta quarta-feira. A empresa é a maior fabricante mundial de chips de memória de alta performance. A Samsung Electronics entrou para o seleto grupo de empresas avaliadas em mais de $1 trilhão. A marca, obtida pela primeira vez nesta quarta-feira, foi impulsionada pelo boom dos chips de inteligência artificial, que levou as ações sul-coreanas a recordes históricos. A gigante da tecnologia, juntamente com sua rival nacional, a SK Hynix, tornou-se um ator fundamental no fornecimento de semicondutores de alto desempenho, requeridos por empresas que competem para acompanhar o ritmo da indústria de inteligência artificial, que evolui rapidamente. A Samsung registrou lucros recordes no primeiro trimestre na semana passada, e essa nova marca ocorre em um momento em que o governo sul-coreano busca atingir seu objetivo de se tornar uma das 3 maiores potências mundiais em IA, ao lado dos Estados Unidos e da China. As ações da empresa dispararam quase 12% no início do pregão, elevando seu valor de mercado para mais de $1 trilhão. As ações da SK Hynix subiram cerca de 10%. Os ganhos ocorreram em um momento em que o índice KOSPI, principal índice da Coreia do Sul, saltou mais de 5% na sessão da manhã e ultrapassou a barreira dos 7.000 pontos pela primeira vez no início do pregão.
As ações da Samsung subiram cerca de 300% no último ano, impulsionadas pelo avanço da inteligência artificial que alimenta o crescimento da Coreia do Sul. De acordo com a Bloomberg, a Samsung é a segunda empresa asiática, depois da taiwanesa TSMC, a atingir uma capitalização de mercado de US$1 trilhão. O Santos entrou em campo pela Copa Sul-Americana e empatou. E o Palmeiras enfrentou o Sporting Cristal e venceu por 2-0. O Santos entrou em campo pela Copa Sul-Americana para enfrentar o Deportivo Recoleta e empatou em 1-1. Neymar recebeu um lindo passe dentro da área e bateu por baixo para abrir o placar. No final da partida, Fernando Galeano completou um cruzamento e empatou. O Palmeiras foi enfrentar o Sporting Cristal no Peru e venceu por 2-0. Flaco Lopes completou um cruzamento de primeira e fez um golaço. No segundo tempo, Flaco Lopes cruzou e o zagueiro adversário cortou mal. A bola sobrou no pé de Ramon Sosa, que só empurrou para o fundo do gol. Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E não esqueça de ficar bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.